Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos mecanismos mais fascinantes do nosso cérebro, o jeito como ele aprende com o inesperado. É um sistema que nos guia, nos corrige e, no fim das contas, molda quem a gente é. E tudo isso a partir de um único sinal: a surpresa. Pensa comigo, a pessoa vai na cafeteria de sempre, já sente aquele cheirinho bom, a expectativa, tudo isso cria uma previsão na mente, uma promessa de uma recompensa que está vindo. A gente sabe exatamente o gosto que espera sentir. E então vem o primeiro gole e... Nossa, que decepção! É horrível, azedo, queimado. Essa experiência negativa não é só um desprazer de momento, ela gruda na memória. Na próxima vez, a gente talvez pense duas vezes ou escolha outro lugar. A grande pergunta é: que mecanismo é esse no cérebro que transforma essa surpresa, essa quebra de expectativa, numa ferramenta de aprendizado tão poderosa? Bom, para entender isso, vamos seguir este caminho. A gente começa com essa ideia da surpresa que ensina, depois define o que é o tal erro de previsão, vamos ver como a dopamina entra nessa história, como isso tudo molda nosso comportamento e, por fim, o que acontece quando esse sistema dá problema. Ok, vamos lá. A ideia central aqui, a base de tudo, é que nosso cérebro não é um gravador passivo de informações. Ele aprende de um jeito muito mais intenso quando rola uma divergência, sabe? Uma diferença clara entre o que a gente previu e o que de fato aconteceu. É no erro que o aprendizado realmente acontece. E essa divergência toda tem um nome científico. É o que os neurocientistas chamam de erro de previsão de recompensa, ou EPR. Esse é o sinal que, lá no fundo, comanda a mudança e a nossa adaptação. A definição parece simples, mas ela é muito profunda. O erro de previsão de recompensa é literalmente o resultado de uma continha que o cérebro faz, a diferença entre a expectativa e a realidade. É tipo um sinal de correção que avisa o cérebro o quão erradas estavam as previsões dele. Então, a chave de tudo é essa equação. Se a recompensa real foi maior do que a gente esperava, temos um erro positivo. Se foi menor, um erro negativo. E se foi exatamente como esperado? Aí o erro é zero, e o cérebro entende que não tem nada novo para aprender ali. A previsão estava certinha. Agora, o que é bem interessante aqui é como esses dois tipos de erro mexem com a gente. Um erro positivo, tipo achar dinheiro no bolso de um casaco antigo, fortalece o comportamento que levou aquilo. Já um erro negativo, como o do café ruim, enfraquece o comportamento, ensinando a gente a evitar aquela escolha. É um sistema de feedback super elegante e eficiente. E quem é que leva essa mensagem de erro tão importante pelo cérebro? É aí que entra a famosa dopamina. E olha, ela não é só a molécula do prazer, não. O papel dela é muito mais sofisticado. Ela é a molécula do erro de previsão. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, com base no que a gente já viveu, o cérebro forma uma expectativa. Depois, ele avalia o que aconteceu de verdade. Aí, calcula a diferença, gerando um sinal de erro. Esse sinal faz com que os neurônios de dopamina disparem mais ou menos. E é esse disparo que atualiza nossas previsões para o futuro, deixando a gente um pouquinho mais inteligente e adaptado para a próxima. E isso é fundamental. Pesquisas pioneiras, como as de Wolfram Schultz, mostraram exatamente isso. O disparo de dopamina não quer dizer "oba, recompensa". Ele quer dizer "uau, isso foi melhor do que eu esperava", ou "e isso foi pior do que eu esperava". É um sinal de aprendizado, não só de prazer. E o sistema é ainda mais genial. Um pico de dopamina, que é o erro positivo, ativa principalmente os receptores chamados D1, fortalecendo as conexões daquela ação. Já uma queda na dopamina, o erro negativo, afeta mais os receptores D2, que são super sensíveis, mandando um sinal claro para enfraquecer e evitar aquele comportamento. Bom, até agora a gente viu o mecanismo neural por trás de tudo. Mas como é que essa dança toda de químicos e sinais elétricos se traduz em ações e hábitos no nosso dia a dia? Como esse sinal de erro realmente nos molda? Esse sistema é o motor do que a gente chama de aprendizagem por reforço. O objetivo é bem simples: conseguir mais do que é bom e menos do que é ruim. O erro de previsão de recompensa é o guia que nos diz quais ações valem a pena repetir. É assim, através de milhares de pequenos erros de previsão positivos, que a gente constrói nossos hábitos, tanto os bons quanto os ruins. E entender isso é o primeiro passo para ter mais controle sobre eles. Mas e quando o mundo muda? Aí é que entra a aprendizagem por reversão. Pensa na sua cafeteria favorita, que de repente troca de dono e o café fica péssimo. Aquele erro de previsão negativo super forte força a gente a quebrar o hábito e a procurar um lugar novo. Essa capacidade de se adaptar quando as regras mudam é um sinal de flexibilidade cognitiva e é essencial para a gente navegar num mundo que está sempre mudando.
E olha que louco isso aqui, só para a gente ver o quão fundamental é esse princípio. O mesmíssimo mecanismo de erro de previsão que nos ensina a achar o melhor café é a inspiração para treinar inteligências artificiais. Algoritmos como TD Learning imitam esse processo biológico para que as máquinas aprendam a tomar as melhores decisões em ambientes complexos. Claro, um sistema tão central e tão poderoso, quando ele desregula, pode ter consequências bem sérias. Vamos dar uma olhada no que acontece quando esse sinal de erro de previsão é corrompido. Um exemplo bem impactante é a doença de Parkinson. Ela não é só uma doença do movimento. No fundo, era uma doença do sistema de dopamina. Com a perda dos neurônios de dopamina, a capacidade do cérebro de gerar e processar os sinais de erro de previsão fica toda comprometida. Isso atrapalha muito o aprendizado. E o paradoxo é que a medicação que aumenta a dopamina para ajudar no movimento pode acabar criando uma overdose em outras áreas do cérebro, distorcendo o sinal de recompensa e levando a comportamentos de risco até compulsivos. Outra área em que o sistema de erro de previsão é central é a do vício. As substâncias que viciam basicamente sequestram esse mecanismo. Elas inundam o cérebro com dopamina, criando um erro de previsão positivo gigantesco, só que falso. O cérebro interpreta esse sinal como se algo incrível tivesse acontecido, muito melhor que qualquer recompensa da vida real. Aí ele aprende a priorizar a droga acima de tudo, reprogramando o comportamento para a busca compulsiva. Mas, voltando para um lado mais positivo, o nosso entendimento desse sistema está impulsionando a tecnologia. Na robótica e na inteligência artificial, o princípio do EPR permite que as máquinas aprendam por tentativa e erro, otimizando suas ações para navegar no mundo, seja um carro autônomo aprendendo a dirigir ou um robô aprendendo uma tarefa nova. Então, o que a gente leva de tudo isso? Vimos que o erro de previsão de recompensa é o algoritmo de aprendizado do cérebro, que a dopamina não é sobre prazer, e sim sobre a surpresa da recompensa, e que esse sistema está por trás dos nossos hábitos, da nossa flexibilidade e, quando falha, de condições neurológicas bem sérias. Isso nos deixa com uma última reflexão. Entender esse mecanismo não é só uma curiosidade científica. Se os mesmos princípios que formam nossos hábitos mais profundos podem ser escritos em código para criar aprendizado em máquinas, isso nos joga uma pergunta: como a gente pode usar conscientemente esses sinais de erro para sermos os programadores dos nossos próprios cérebros, quebrando hábitos antigos e construindo novos?